O IEST, Instituto de Educação e Saúde de Taquara, está apresentando o 17º Congresso Vida no Campo, o chamado de Deus. Ouviremos agora a 4 sessões da Mesa Redonda. Sejam bem-vindos. Porém antes, vamos orar. Querido Pai Celestial, vamos agora expor aqui nossas inquietudes, ansiedades e dúvidas, que são sempre muitas. Que o Senhor possa tomar conta de todas elas. Estamos em Tua presença, depondo nossos corações e nossas vidas em Tuas mãos, sabendo que vivemos uma vida intrincada e cheia de problemas e tentações dentro de ambientes urbanos, que não é o que o Senhor desejou para os seus filhos. Mas ainda assim, confiamos que no nome de Jesus há salvação e esperança para todos nós, e que não sejamos vítimas dos laços e armadilhas do inimigo, mas que tenhamos discernimento espiritual para ver claramente qual é o caminho que o Senhor quer nos mostrar, e que tudo o que temos e somos, nossos bens e nossos talentos, possam todos ser depostos diante do Teu altar, para benefício e salvação de muitos para o Teu reino. Usa-nos como mordomos fiéis em Tua causa. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para uma mesa redonda, onde vamos procurar, pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, responder às inquietações ou dúvidas dos irmãos a respeito dos assuntos aqui apresentados, voltados para a vida no campo. Temos aqui o pastor Bob Jorgensen, mais ou menos isso, e o Eric, que vai fazer a tradução dele, o Davidson, Diana, também, que vai responder as perguntas, e eu aqui ajudando ou atrapalhando, mas vamos estar com vocês. Tem a primeira pergunta aqui para o pastor Bob, é o seguinte: no caso dos filhos, mais especificamente das mulheres, se tiver que escolher entre a academia, entre os ensinos acadêmicos e os labores domésticos, se não puder conjugar, se tiver que fazer uma escolha entre ambos, ou eu me dedico à academia, à escola, à faculdade, ou eu me dedico a aprender os labores domésticos, cozinhar, passar, lavar, costurar, bordar, diante dos ensinos que Deus nos dá. Qual deve ser a escolha? Okay, so I understand the question to be if I have to choose between following the practical home duties and pursuing studies. Eu entendi a pergunta como sendo o que escolher, no caso, o estabelecimento das atividades, responsabilidades do lar, a execução delas, ou buscar uma carreira de estudos, né, um curso de estudos. Is that the question? Okay, there's an interesting passage in volume 3 of the Testimonies for the Church. Tem uma passagem muito interessante no volume 3 dos Testemunhos para a Igreja. And I don't have the page right in my mind, but I can find it on the computer. Não tenho a página em minha mente, mas posso encontrar depois no computador. And it talks about the education for young people that is most important. E fala que sobre a educação dos jovens, que no caso é mais importante. It talks about the practical duties for life that we must learn where we use our hands. E diz que o mais importante aqui são os deveres do dia a dia, aquilo que precisamos usar as mãos, que nos preparam para a vida. That includes things like how to keep a home and how to cook good food, how to prepare meals. Isso inclui como manter uma casa, como preparar refeições, uma boa refeição. And the things that we generally refer to as the practical responsibilities of life. Isso em termos aquilo que nós chamamos de deveres práticos da vida. How to wash, como lavar, how to repair clothes, como reparar roupas. And then the statement says if we have to choose between the training of the hands for the practical duties of life, e a declaração continua dizendo que se tivermos que escolher entre os deveres práticos da vida and the learning from books, e o estudo a partir de livros,
which is most important? Qual deles é o mais importante? And it says we unhesitatingly answer it's the practical learning that's most important. E a gente hesita dizendo que o aprendizado é mais importante. And this is actually a very big subject, but I'll just make a few comments. Esse é um assunto muito grande, mas eu vou fazer alguns comentários apenas. It doesn't mean that learning from books or academic work is totally unimportant. Isso não significa que aprender de livros e o curso acadêmico não seja importante. But it means that there is an order of priorities and it's not the most important. Significa apenas que existe uma ordem de prioridade e que não é o mais importante. Now, one of the lines of reasoning that oftentimes people use Agora, uma das linhas de raciocínio que as pessoas geralmente utilizam is if I become educated, as we call it, then I can get a good job and earn lots of money. é que se eu obtenho educação, eu posso obter um bom emprego e então ganhar muito dinheiro. But I want to emphasize that the Lord did not put us here to get a good job and earn lots of money. E eu gostaria de enfatizar que o Senhor não nos põe aqui para conseguirmos um bom emprego e ganharmos muito dinheiro. That may seem to be the thing that's most important if we want a comfortable and convenient life and a good retirement. Isso pode parecer o mais importante que se queremos uma vida confortável e conveniente e uma boa aposentadoria. But if we have accepted the Lord's plan for our life, that's not His purpose. Mas se nós aceitamos o plano de Deus para a nossa vida, esse não é o seu propósito. This world is not our home. Esse mundo não é nosso lar. Trying to get the most comfort and convenience and the most money here is not our purpose in life. Tentar buscar a maior conveniência, conforto e mais dinheiro aqui nesse mundo não é o propósito de nossa vida. We are here to learn how to do missionary work for the Lord. Estamos aqui para aprender como fazer trabalho missionário para o Senhor. That missionary work is in our home with our family. Esse trabalho missionário começa no nosso lar, com nossa família, It's in our neighborhood with our neighbors. na vizinhança, entre os nossos vizinhos. And for different ones of God's people, there may be a broader mission work even in other places. E para alguns do povo de Deus existem também, Deus planeja algumas coisas ainda mais amplas. Now, in the book Education, Ellen White talks about this quite a bit. E no livro Educação, Ellen White fala bastante sobre isso. And she says that oftentimes in working for people, it can make a big difference. Ela diz que frequentemente no trabalho pelas pessoas pode fazer muita diferença Whether we know how to build a simple dwelling or a simple structure for worship. se sabemos construir um ambiente simples para adoração. Whether we know how to grow our own food and how to prepare healthful meals. Ou se sabemos como produzir o nosso próprio alimento e preparar um alimento saudável e apetecível. She says that when we go to work in areas for mission work, E ela diz que quando vamos trabalhar em algumas áreas em missão, that this kind of training or ability can mean the difference between success or failure. ela diz que esse tipo de habilidades podem fazer a diferença entre o sucesso e a derrota. So not only are these kind of capabilities important for success in doing the work God has for us here, Então, não somente é importante fazer essas habilidades e capacidades para executar o trabalho que Deus tem para nós, but there's also a significant amount of research now showing that what we learn to do with our hands affects how our brain works. mas também existe um bom número de estudos hoje que mostram que aquilo que fazemos com as nossas mãos afeta a nossa mente. Como funciona a nossa mente. A man who has perhaps capability to be an eloquent preacher or teacher, Um homem que tem talvez ali habilidades, talentos para ser um palestrante ou um professor eloquente, he will be a different kind of a preacher or teacher if he's learned how to do practical things with his hands. ele será ainda muito melhor pregador ou palestrante ou professor se ele aprender a usar as suas mãos em deveres práticos. The way his brain thinks will be different. A maneira como o seu cérebro trabalha será diferente. And this was one of the reasons why in the ancient Hebrew education, learning things with their hands was important for everybody. Essa é uma das razões de por que no antigo Israel o aprendizado dos trabalhos manuais era importante para todo mundo.
And I'm not as familiar with the history of Brazil or some other countries, but I'm familiar with the history of America and some of the European countries. Eu não estou familiarizado com a história do Brasil e de outros países, mas tenho um pouco de conhecimento sobre a história da América e de alguns países europeus. And many of the people who are considered to be the most capable statesmen were also people who worked in agriculture at some point in their lives. E muitos dos chefes de Estado que são considerados os mais capazes são aqueles que tiveram um contexto familiar de trabalhos manuais. We can look at biblical examples as well. E podemos olhar a exemplos bíblicos também. Some of the people who God was training to be leaders of His people. Alguns dos líderes que Deus estava treinando para ser cabeças e líderes no seu povo. We can think of people like Joseph and Moses. Podemos pensar em pessoas como José e Moisés. And we can think of people even like Jesus. E também como Jesus. They learned how to do things with their hands first before they engaged in public ministry. Eles aprenderam primeiro como fazer coisas com suas mãos para depois fazer o seu ministério público. Jesus learned how to work as a carpenter for 30 years and then he did ministry for 3.5 years. Jesus aprendeu um trabalho de carpinteiro durante 30 anos para depois iniciar o seu trabalho, o seu ministério de 3 anos e meio. Now, in reality, he was doing ministry the whole time, but the public part of it was during 3.5 years. Na realidade, ele estava no ministério em toda a sua vida, mas a parte pública do seu ministério foram os últimos 3 anos e meio. So that's my response to that question. Então essa é a minha resposta a essa pergunta. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de dar um exemplo. Eu só vou falar porque ela não está presente. E também não é para a glória humana, mas para a glória de Deus. Quando eu morava em Hortolândia, a minha filha tinha muita dificuldade de ajudar nos serviços domésticos. Dificuldade porque não queria. Parecia que lavar uma louça ia quebrar os braços. Arrumar a cama, então, era algo muito penoso. Coisa simples, arrumar o quarto. Mas veja bem, nós tínhamos empregada. E ela não queria imitar a empregada. Quando nós fomos para o campo, minha esposa começou a fazer os deveres domésticos. Eu ajudando também. Agora, minha filha, sem a gente precisar mandar, ela passou a cooperar. Por quê? Os filhos imitam os pais. Então ela passou a ajudar espontaneamente. E hoje ela está na última etapa do seu aprendizado doméstico. Ela está aprendendo a costurar. As aulas começaram este ano. Ela já faz todos os serviços domésticos. Há uns 2 meses atrás, nós chegamos de viagem numa quinta-feira à tarde. E na sexta-feira íamos receber 3 famílias lá no Ararat, nosso projeto CEL, né? Centro de Esquecimento do Urbanismo. As pessoas vão para lá, passar fim de semana, etc. E temos sido abençoados com muitas visitas ali. E exige toda uma preparação, né? Fazer comida para o sábado e já adiantar para o domingo, e pão, tudo é feito em casa, né? Pão feito em casa, etc. E quando nós chegamos, a Gabi preocupada, porque a gente era para chegar quarta-noite, nós chegamos quinta-noite. Falei, agora só sexta-feira para fazer tudo. Quando nós chegamos, a Mariana falou, está tudo pronto. Mas como? Está tudo pronto, a casa está limpa, a comida está feita, o que pôde ser congelado está congelado, o que não precisou está tudo pronto, não precisa fazer nada. Uma menina de 16 anos preparou um final de semana para 3 famílias, sem a gente pedir. Isso, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando nos nossos filhos, porque eles passam a entender o que é importante. Aquele serviço que nós fazemos de lavar, de limpar, ele não é feito para nós, para os pais, ele é feito para Deus. Nós estamos trabalhando para Deus. E as pessoas que nos visitam, que percebem o ambiente, percebem a educação dos filhos, percebem a dinâmica de casa, eles ficam interessados no Evangelho. E, em especial, essa família que estava nos visitando nesse final de semana, era uma que tinha nos visitado alguns meses atrás e está se preparando para o batismo agora. E já está dando estudo para mais 2 outras famílias, antes mesmo de serem batizados. E nós vemos que Deus opera nos nossos filhos.
através das lições simples da economia doméstica, do trabalho doméstico. E vou dizer para vocês, o livro de estudo da minha filha, principal, é a Bíblia, Espírito e Profecia. Ela tem estudado em torno de 2 horas por dia a Bíblia, Espírito e Profecia. E vou dizer para vocês que isso abre a mente. Ela escreveu no ano passado, em fevereiro, um artigo para a revista Adventista, sem que eu soubesse. Quando eu vi o artigo estava pronto, saiu na revista de fevereiro, revista Adventista, página 20. O título é A Luta Contínua. Quem tiver oportunidade, vá ver o artigo escrito por uma menina de 15 anos, que não frequenta escola nenhuma, só a escola do lar e a escola de Deus. Ela foi para os Estados Unidos, passou 3 meses na casa de brasileiros e voltou falando inglês, para mim, fluente, né? Não sei para os americanos, mas ela se comunica, escreve, lê e tudo, e fala bem. 3 meses. 1 mês e meio eu fiquei lá, eu e a Gabi ficamos lá atrapalhando, porque a gente falava português com ela. Mas você vê, em prazo tão pequeno, como Deus pode abençoar os esforços daqueles que se propõem a fazer a sua vontade. E hoje ela está fazendo um curso pela internet, um curso chamado EDESA, que é um curso para obreiros bíblicos, um curso de obreiros bíblicos muito interessante, está em inglês. Então ela pôde aprender o inglês, e tudo isso foi conduzido por Deus, nós não planejamos nada. Deus foi abrindo as portas. Essa família que a recebeu lá, nós nem a conhecíamos. E hoje ela está fazendo o curso em casa, pela internet, ajudando, e tem sido uma bênção. Eu acho que não tem bênção maior para um pai e mãe do que ver seus filhos dedicados no caminho do Senhor. É o maior tesouro, é o maior presente que eu tenho recebido de Deus. É ver os meus filhos nos caminhos do Senhor. Queria fazer a pergunta para o Davidson agora. Alguns dizem que estão esperando a aposentadoria para ir para o campo. Recentemente uma pessoa foi em casa e disse que só faltavam 11 anos. Alguns faltam menos tempo. Alguns 5 anos, 3 anos. A pergunta é se devemos esperar esse tempo para aposentar e então ir para o campo, ou interromper a carreira, que eu sei de pessoas que estão aí numa carreira pública já há pouco tempo de aposentar, espera para ir para o campo, ou larga tudo e perde tudo que acumulou em termos de tempo de serviço e vai para o campo já. Aos olhos humanos, a segunda opção colocada seria inviável, né? Lógico, se esforçou até aqui e vai perder. A resposta sempre deve estar à luz dos interesses espirituais. Se o teu trabalho está te colocando em condições de impedir o recebimento das bênçãos de Deus, ou seja, está te distraindo e te desviando da salvação, largue hoje. Tudo que te desviar da salvação é perda. E a melhor forma, em termos financeiros, isso vem da economia. Um prejuízo que você tenha no passado, a melhor forma de se livrar dele é considerando aquilo como débito e acabou, e mudando. Não é tentando recuperar e manter aquilo para sustentar. Vamos imaginar que você teve um prejuízo e para que aquilo não se torne um prejuízo, você tem que investir mais. Aquilo é prejuízo. É outro prejuízo em cima de prejuízo. O ideal é considere aquilo débito e agora inicie algo novo. Então, em termos espirituais, isso também é equivalente. Se a tua carreira te desvia do Senhor Deus, livre-se dela nesse instante. Se ela te impede de tomar decisões ao lado de Cristo, inclusive está atrapalhando a sua família, está tirando você da tua família, você está quebrando princípios colocados por Deus, não espere a aposentadoria. Davidson, mas isso não é muito radical? Eu diria que radical é a gente escolher ficar longe da salvação de Deus. Queridos, Deus nos pede decisões imediatas hoje. Agora, é claro, existem situações em que o seu trabalho ele não é o ideal, mas você pode já ir fazendo a transição em função dele. E nesse caso, claro que é importante você ter sua aposentadoria, claro que é importante você ter uma outra fonte de renda, ela pode ser útil, mas existe uma tendência humana de colocar isso como algo lá na frente. Ah, Senhor, bom, então faltam só 11 anos para eu me aposentar, então isso pode me levar a... Eu vou me preparando nesse tempo. Nós vemos que as crises estão diante de nós, não sabemos exatamente quando vão acontecer, mas elas podem acontecer no espaço muito curto, como podem acontecer no espaço muito longo. A questão é, eu estarei vivo para ver essas coisas? Vocês lembram do texto que eu coloquei aqui? De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma?
Não tenhamos medo em tomar decisões extremas ao lado do Senhor Jesus, porque o Evangelho ele é radical. Radical significa ir à raiz, ou seja, cortar o mal pela raiz. E se o teu trabalho te leva a estar longe de Deus, corte-o pela raiz. Irmãos, não existe uma regra para todo mundo, existe o princípio. Busquemos em Deus o princípio. E não tenhamos mão de abrir mão das coisas que são ruins, que nós temos medo. O temor não vem do Senhor. O medo não é de Deus. Nós precisamos. Eu posso falar isso pela minha experiência. Quando eu contei para vocês, eu não estou perto de me aposentar não, mas eu estava com um trabalho bem estável, com 5 anos de formado, lá em São Paulo, isso em 2005. E naquele momento, começou em 2003, quando recebemos o verdadeiro chamado para ir para o campo. Quando entendemos que esse era o caminho. E dali, travamos uma luta mental e espiritual muito grande, porque não estávamos preparados para essa mudança. Nós não tínhamos caminhada com Deus suficiente para crer. O problema não estava em Deus, o problema estava em mim. E eu sofri durante 2 anos tentando tomar essa decisão. Até o momento em que foi radical. Ou eu largava o emprego, ou eu perdia minha saúde para a morte. No momento em que eu tive uma doença mortal. Deus me levou para esse extremo porque eu pedi que Ele agisse, porque eu não sabia o que fazer. Deus tomou uma posição que me levou a uma decisão extrema junto com a minha esposa, de nós dois, ao mesmo tempo, largarmos os nossos empregos, pedimos demissão, sem termos nada em vista. E no momento em que, logo depois disso, dessa decisão, nós fomos acometidos por um câncer. Um câncer bastante agressivo. Isso, será que foi uma decisão errada? Foi uma decisão sem Deus? Queridos, eu só aprendi com aquilo. Deus não deixou faltar um dia o pão na minha mesa. Sempre tivemos o manjar dos anjos. A comida que Deus nos dá simples e pura, nunca faltou na nossa casa. E nem força para o trabalho, nem no momento da doença. Não faltou oportunidade para o trabalho, não faltou nada disso. Deus trabalhou no nosso coração, então não tenhamos medo de tomar as decisões extremas, se o objetivo é servir a Deus. Ok. O irmão Rafael tem uma pergunta, por gentileza? A pergunta do irmão Rafael foi o seguinte: hoje ele trabalha ele tem a atividade dele e ele tem uma renda extra plantando hortaliças e vendendo para os mercados locais. E ele está contando a experiência dele em que ele teve 3 ou 4 safras. Ele vende verduras, tomate, e a partir dessas safras teve uma produção boa, ele começou a não ter mais a mesma produção. Então, como fazer para manter a produção, para descansar a terra, para manter os níveis de produção? Nós iremos falar numa das palestras adiante a respeito da logística e do planejamento da terra. Mas vamos adiantar esse ponto. Nós vemos que existem vários métodos possíveis de serem aplicados. Tem a agricultura convencional, tem a agricultura orgânica, tem a agricultura sem agrotóxico, são coisas diferentes, e tem sistemas de plantio agroflorestais que são parecidos com o jardim, aquela manipulação das culturas, inclusive ligando ao modelo de Deus. Essa é a última que nós vamos procurar trabalhar mais e detalhar. Então, se nós buscarmos no exemplo bíblico, um dos conceitos era, no 7º ano a terra deveria descansar. Certo? Então, esse é um dado importante que devemos ter em mente. Deixar um período em que a terra descansa, simplesmente ela é largada lá e o que vier fica ali para ela mesma como um adubo verde. O segundo ponto é a rotação de culturas. As culturas não devem ser combinadas. Grupos das mesmas famílias não devem estar juntos. Então não vamos plantar berinjelas em cima de tomates, mas vamos alternar, por exemplo, beterrabas, depois no seguinte safra alface, depois um tomate naquela mesma região, e nos canteiros vamos fazendo essa rotação, deixando sempre uma área para o plantio. Então vamos imaginar que precisaríamos de 7 espaços, ocupando sempre 6 e um livre, e vamos fazendo essa rotação. É mais ou menos nessa linha, mas isso vai ser mais bem detalhado depois. Certo? Só uma coisa ainda, Mauro. Existe sim a necessidade de, nesse período, haver nós não chamamos de adubação comum, mas adubação verde, que vamos explicar como é que funciona a adubação verde. E ela é para procurar recompor, trazer os nutrientes para a terra que foram perdidos nesse momento. Tem uma pergunta agora para o pastor. Muito obrigado, Davidson. Uma pergunta para o pastor Bob. Obrigado, Rafael, também. Como agir
quando o lar é dividido. A esposa quer ir para o campo, mas o marido acha que ainda não, é precipitado, não é o momento, tem que ir com calma. Ou seja, às vezes ambos querem, só que um quer agora e o outro quer no futuro. Esse é um caso 1. Caso 2, ambos querem ou não, mas os filhos também estão divididos. Então, entendeu? A divisão pode ser no casal ou pode ser divisão também entre os filhos. Como agir no caso de interesses divididos na família? Obrigado por essa pergunta, foi muito importante. This is a question that comes up in most meetings where country living is discussed. Essa é uma pergunta que vem sempre em reuniões em que vida no campo está sendo discutida. Sometimes the husband wants to move out and the wife doesn't. Algumas vezes o marido quer deixar a cidade e a esposa não. And sometimes the wife wants to move to the country but the husband doesn't. Outras vezes a esposa quer mudar e o marido não. Sometimes the parents want to move but the children don't. E algumas vezes os pais querem, mas os filhos não. And sometimes the children want to move but the parents don't. E algumas vezes os filhos querem e os pais não. Now there is a divine order in decision-making process. Existe uma ordem divina no processo de tomada de decisão. And the father and the mother are an important part of that decision-making process. E o pai e a mãe são uma parte muito importante desse processo de tomada de decisão. And it's a very difficult situation if there's a division between the father and the mother or the husband and the wife if there aren't children. E é uma situação muito difícil quando há uma divisão entre o esposo e a esposa ou os pais e os filhos. And one of the things that needs to be a high priority if there's not a united thinking about it is earnest prayer. E uma das coisas que tem que ser prioridade numa situação em que não há uma unidade nessa situação é oração fervorosa. Now I know of situations where a husband or a wife has been so insistent that a move has been made. E eu conheço situações em que a esposa ou o esposo foram tão insistentes que uma mudança foi realizada. But the spouse who did not really want to move to the country can become very bitter over that. Mas o cônjuge que não estava muito interessado em se mudar para o campo acabou desenvolvendo uma amargura sobre isso. And I don't know of any specific counsel that says that there should be that kind of insistence when there's not enough agreement for both to be able to do that harmoniously. Eu não sei de nenhum conselho específico que diga que deva haver esse tipo de insistência quando um dos dois não estão em harmonia nessa decisão. And what I would recommend for a husband or wife in that kind of a situation, e o que eu recomendaria a um esposo ou uma esposa num tipo de situação como essa, in addition to earnest prayer daily, além da oração fervorosa diária, is try to gather information and learn as much as possible of the different things that will prepare for a country move. Buscar adquirir diferentes informações, acumular conhecimento e informação a respeito dos aspectos que se relacionam com a mudança para o campo. And sometimes just the information that you gather will help the family in making more of a decision in that direction. E algumas vezes essa informação que você recolhe, que você consegue, pode ajudar a família a ter uma visão melhor de como tomar decisões. If you have just a little place where you can start growing some food, even if you're living in a city location. E se você tem um pequeno lugar ali que você pode começar a cultivar alguma coisa, mesmo que seja dentro da cidade. For the family, just being able to get some food from something you're doing yourself is a very satisfying and productive experience. De maneira que a família possa obter alguma coisa daquilo que vocês mesmos estão produzindo, é uma experiência muito satisfatória. And the realization that you can do much more of this in a country setting can be an encouragement for the family. E eles podem se dar conta de que é possível fazer muito mais do que isso se estiverem num ambiente
campestre. Raising the awareness level of the influences that exist in the country that are helpful for spiritual development is important in the family as well. E também aumentar a influência daquilo que o campo pode fornecer no quesito de desenvolvimento espiritual pode ser benéfico também. And even planning just for excursions sometimes to the country to visit somewhere helps to see the difference between the city environment and the country environment. Também planejar, visitar de vez em quando, fazer uma viagem de família para um local de campo. Isso também pode ajudar muito a que a família possa observar as diferenças que existem numa vida mais simples. Study the things that inspiration says, and if the husband and wife are both at least believers at some level, being able to study these things together is more of a possibility. Estudar o que a inspiração diz a respeito, e se pelo menos o casal, ambos forem crentes na verdade, isso pode ajudá-los a procurarem estudar juntos essa situação. There's an excellent little book that I think is probably translated and available. It's called Country Living. Tem o livrinho, um pequeno livro que está traduzido para o português, que é o Vida no Campo, muito bom. And that's an excellent book to study together as a family. É um livro excelente para a família estudar junta. Ok. Pergunta para o Davidson. Mas antes de fazer essa pergunta para o Davidson, eu queria saber se tem do auditório alguma pergunta. Ok. Davidson, o que você pode nos falar sobre remuneração por nascentes e conservar a mata? E queria aproveitar também na mesma pergunta, aqui o irmão saiu, parece que o irmão perguntou sobre plantar pimenta. Mas aproveita já e inclui na sua resposta aí se é lícito plantar pimenta. É o irmão Levi que fez a pergunta, né? Ele parece que saiu. Mas a gente responde aqui e depois alguém conta para ele. Ok. Vamos para a parte mais polêmica, né? A questão da pimenta. Veja, o nome pimenta abrange quantas variedades de pimenta? Então, nós temos um conceito específico contra a pimenta do reino. Então, qual que é a pimenta do reino? Obviamente, nós não vamos atuar. Nós não vamos mexer com ela. E nem aquelas que têm os efeitos que a pimenta do reino tem. O problema é justamente ferir as paredes do estômago, que torna elas febris e que vai atrapalhar a nossa digestão. Aí você vai ter a pimenta calabresa, a pimenta malagueta, e eu não saberia nem dizer os nomes, quais são das outras, mas essas que atingem isso. Pimenta pode. Bom, então, nós temos aí uma variedade dessas que teriam esse efeito. Agora, tem aquela pimentinha, a cambuci, que é muito semelhante a um pimentão. Né? Então, são coisas bem diferentes. Eu creio que nós temos que ser criteriosos com esse nome. Né? O que faz mal, o que não faz. Plantar fumo, a pergunta para o pessoal da internet, a pergunta colocada foi sobre a indústria de temperos local que poderia absorver a produção deles. Muito interessante isso. São instrumentos de Deus que podem ser colocados. Então, o que o irmão falou é que ele pretende fazer plantio de pimenta como cauda para pesticidas, para evitar o ataque de pesticidas, e que nós sabemos que é um tipo de proteção orgânica. É tão ruim que mata inseto, olha só. Mas faz parte da natureza. Nós já plantamos o fumo em volta da horta, inclusive para fazer aquela cauda do fumo como também pesticida contra pulgões, o que é bastante importante. Então, passando para a pergunta seguinte, sobre a remuneração a respeito de nascentes e recursos naturais com conservação da mata. Eu não sei quantos sabem ou já ouviram falar do projeto Conservador das Águas. Ele é um projeto mais específico ali da bacia do Jaguari, ele, sediado em Campinas, pega todos do sul de Minas e daquela região ali de São Paulo até o Jaguari em São José dos Campos, e ele tem um foco experimental que deve passar para o restante do Brasil. Então a ideia é que, ao invés de nós fazermos estações de tratamento de água para as grandes cidades, que são estações cada vez mais caras, onerosas, que se protegesse as nascentes, que é aproximadamente 1/10 do custo comparado com o tratamento de água. E você já chegaria com a água pura até as cidades. Essa é a ideia. Esse modelo é usado pela cidade de Nova York. A cidade de Nova York não faz tratamento de água. Ela trata lá na nascente. Então você vai nas fazendas, não tem dejetos animais, não tem pesticidas. Ninguém pode nem colocar os pés nas águas. Então eles têm toda uma proteção, canalização. Eles
financiaram ou mesmo ter recursos pagos pelo governo diretamente para melhorar a condição das propriedades, com biodigestores, uma série de elementos, e pagam aos proprietários das terras recursos, né, para que eles possam manter essa proteção. Isso é muito barato para o Estado. Isso está sendo tentado colocar no Brasil. Então, lá, um município vizinho ao nosso tem um bairro em que eles fazem esse tipo de atitude. Pagam aproximadamente R$ 1.300 por mês para áreas aí de acima de 10 mil metros para proteger as nascentes locais. Então, é um recurso interessante, experimental ainda. Mas isso nos mostra que, ao buscarmos terra, que vai ser o tema de amanhã, nós podemos vislumbrar terras que tenham esse potencial também de receita, pelo menos por algum tempo. E também isso vai exigir uma proteção em torno dessa linha, que são as áreas de proteção ambiental e áreas de proteção permanente, APAs e APPs. Que em volta de cada cerco, existem limites mínimos. Isso vai nos obrigar também, futuramente, a manter essas áreas intocadas. Não vai poder nem roçar, nem bosquear. Vai ter que deixar o mato crescer em áreas pelo menos 30 metros de cada lado, de cada córrego. Essa legislação já existe, mas não é cumprida em sua totalidade, né? Existem ainda alguns atenuantes, principalmente em áreas maiores. Mas a ideia é que o governo comece a pagar por essas áreas para que elas se mantenham, porque vai ser muito barato. Mais barato para o governo pagar isso do que tratar depois, ou até evitar não ter mais água. Existe também os chamados créditos de carbono. Esse IBF que eu comentei, Instituto Brasileiro de Florestas, ele dá cursos para gestores de crédito de carbono, para você entender como é que é o trabalho. Então, aqui no Brasil, as informações que eu tenho é que hoje é aproximadamente R$50 por hectare, o que algumas empresas no mercado internacional voluntariamente estão pagando para poderem poluir lá na Europa, por exemplo. Então, eles alugam uma mata e aí essa indústria polui um pouco mais lá na Europa, joga um pouco mais de dióxido de carbono, ela ganha esse direito. Isso ainda é algo voluntário e provavelmente deve se tornar compulsório. As empresas vão ser obrigadas a fazer isso, o que vai aumentar esse valor. Então é necessário, ao buscarmos uma área de mata, também aumentar esse recurso. Certo? Herbert. Eu queria só fazer um comentário, mas vamos responder a pergunta do Herbert, daí eu... Herbert, a pergunta... Jefferson, lá de Foz do Iguaçu. Um abraço, Jefferson. Que Deus o abençoe aí em Foz do Iguaçu, você e sua família. Ele perguntou sobre como é que ficaria a situação de famílias, como uma família que não tem condições financeiras de sair da cidade, adquirir uma propriedade rural, pode adequar a esse plano de vida no campo. Bom, como é que essa família mora na cidade? Ela tem casa própria? Se ela tem casa própria, a casa dela certamente vale mais do que um sítio. Hoje, uma casinha de 5 metros de frente, 5 metros de frente na cidade, casinha de fundo, foi vendida aqui pelo meu amigo, ele vai falar isso no sábado, foi vendida na cidade de Tatuí, que não é nem uma cidade muito valorizada, e comprou uma casa de 250 metros com quase um alqueire de terreno. Qual era a área da sua casa em Tatuí, Andrei? Terreno de 340 metros e a casa de 70 metros, o terreno de 340. Pelo mesmo valor, ele comprou uma casa no campo de 250 metros e 18.300 de terreno, com pomar, etc., já plantado. Se a pessoa mora de aluguel, não sei quanto ela paga, mas um aluguel na cidade de uma casa simples, não fica menos do que R$500. Vamos pôr R$500, assim, bem barato. Marcos, você alugou uma casa no sítio faz pouco tempo, um mês passado, né? 2 quartos, né? Cozinha, banheiro azulejado, etc., com água, com luz elétrica, água de graça, né? Bem localizada. Quanto você paga de aluguel? R$200. Está pagando caro, R$200. Você consegue mais barato. Com terreno para plantar. Então, irmãos, se você vive na cidade, certamente você vive com menos no campo. Entendeu? Então, a condição financeira não é impeditiva para ir para o campo. Lembra que o número que eu coloquei aqui é que as suas despesas no campo reduzem aproximadamente pela metade. Suas necessidades de gasto. Se você vai ganhar menos, você vai gastar menos também. Só que tem outras coisas que não têm preço. A saúde não tem preço.
A felicidade e a harmonia da família não tem preço. Fazer a vontade de Deus, desenvolver um caráter à semelhança do que Deus nos pede, poderia exigir todos os nossos recursos e ainda seria barato. Ele perguntou que lugar foi esse que o irmão alugou por 200. Itapeva, Minas Gerais. Isso, bairro do Moinho. Não, mas isso é comum. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que está ocorrendo? Os velhos da geração passada, os velhos do campo. Ele está dizendo aqui que vai para lá agora. Tá? Ok, vai ser um prazer recebê-lo lá no Projeto Céu. Ele pode fazer um estágio lá na nossa casa, no Projeto Céu. As pessoas de antigamente, eles criavam os filhos, tinham lá 8, 10, 12 filhos, e todos trabalhavam na roça. O que aconteceu com a geração passada? A geração do meu pai. Meu pai está com 83 anos. Meu filho vai estudar. Entendeu? E pôs os filhos para estudar. Os filhos que estudaram foram para onde? Trabalhar onde? Na cidade. Querem sair de lá? Não. O que aconteceu com os pais? Estão velhos, geralmente doentes, porque comem errado, né? Não vivem a proposta de felicidade de Deus através da reforma de saúde. Então estão lá com reumatismo, com artrose, com diabetes e um monte de outras doenças. Estão sozinhos no campo, doentes, e não tem como cuidar da terra. Os filhos não querem ir para o campo, porque estão estabelecidos na cidade. Os netos menos ainda, porque não tem internet e etc. E tem os interesses deles lá. O que acontece? Esses sítios estão à venda por nada, por muito pouco. Ou para aluguel, eles estão fazendo qualquer negócio. O sítio está para vender, você vai lá e faz uma proposta de aluguel, é uma maravilha, porque se ele abandona o sítio, o mato toma conta e etc. O bicho invade. E se ele tiver que pagar alguém para cuidar, é caro. É um salário mínimo, pelo menos, e não acha. Então, se ele aluga para você, por R$100 por mês, ele está tendo um tremendo de um lucro. Tem alguém para cuidar e pagando uma... Gente, o momento, Deus escancarou as oportunidades para nós, para a gente poder ir para o sítio. Mesmo que você não tenha nada, pelo menos do que você paga de condomínio na cidade, você paga um aluguel fora. E com a bênção de estar morando no campo, com água de graça, pura, ar puro, tendo os filhos ali para trabalhar com você, produzir a terra, ter alimentos bons, etc. Eu não vou me alongar nisso, mas é uma benção. Dê o primeiro passo. A decisão é do homem. Deus nunca vai decidir por você. Leia lá em Caminho a Cristo, página 47. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder de escolha deu-o Deus ao homem, e a ele compete exercê-lo. Deus não escolhe por você, mas ele te dá força e poder depois que você escolhe. A Marta pagava R$1.000 num apartamento em Campinas, e eu sei onde ela morava, perto do estádio, mais 500 de condomínio, e tendo que ficar acordada toda noite que tinha jogo lá da Ponte Preta, que ninguém aguentava dormir ali. E o trem? Fora o trem que passava atrás da casa. Nossa, terrível. R$1.500 por mês. Ela mudou lá para um sítio perto da gente, pagando R$200 numa casa boa, com galpão, com cachoeira. Só é importante lembrar que foi colocado ali pelos irmãos, uma pessoa pobre. Se nós quisermos colocar empecilhos, aquele que tem um negócio na cidade, ele vai dizer, não, como é que eu vou largar os meus negócios aqui se eu posso com esse dinheiro fazer tanto pela causa de Deus, então eu vou ter que ficar aqui para cuidar dos meus negócios. Aquele que é pobre vai dizer, eu não posso ir porque eu não tenho recursos. Então sempre vai existir um empecilho. É assim, se não existisse empecilho, todos já estariam. A questão é que sair do nosso modelo de vida sempre é contra a nossa natureza. Por isso, irmãos, eu coloquei aquele texto lá no começo. Não considereis uma privação. A privação pode ser para o rico, como pode ser para o pobre, para o de classe média. Todos vão ter que enfrentar essa privação. Deus fala, não considereis, porque lá vão ter ricas bênçãos. Lembra, se Deus propôs o projeto, ele se propõe também a pagar a conta. O projeto é de Deus, não é nosso só. Estejamos prontos a seguir em fé pelos caminhos que o Senhor abrir. É o seguinte, essas questões de reforma agrária, existiu já grupos de irmãos adventistas que foram atrás, lá no Amazonas, com experiências terríveis sobre esse assunto. Porque iam lá, as terras existiam, mas era realmente no meio do mato. E uma coisa é você ir para uma área rural, outra coisa é para você ir para uma área de floresta. Deus foi para a gente ir para áreas rurais. Uma área virgem de mata, nós não estamos definitivamente preparados para isso. Lá são situações muito específicas, então cuidado com essa questão da reforma agrária. E nós vamos amanhã abordar quais são as características
da área que Deus nos coloca. Tá? Então aí, se ela vai ser via reforma agrária ou não, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai se desenrolar, mas eu não iria por esse caminho. Veja, não é o primeiro lugar que nós temos visto Deus abrir as portas. Parece muito simples, muito fácil porque está sendo dado, mas Deus não está preocupado com o preço da terra, gente, assim, não temos se ela é de graça ou não. Ele está preocupado aonde nós vamos estar, que possamos ser mais influenciados. O custo da terra é importante, mas eu vou lá para o Amazonas, mas eu tenho que dar o aviso nas grandes cidades. Se eu moro em Amazonas e moro em Manaus, de repente, pode ser uma coisa viável, desde que seja próximo à cidade de Manaus, então eu vou avisar. Agora, a minha vida, o meu entorno está aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer o que lá no Amazonas? Como que eu vou cumprir o meu papel de dar o aviso às grandes cidades? Precisamos ver em que aspecto isso é compatível. Pode ser, mas cuidado com essa linha. E eu queria fazer um último comentário sobre a pergunta do irmão Fábio ontem, né? Falou, e se você tem um negócio na cidade, como é que você faz? Vamos nos lembrar, devo abrir mão, né? Ao passo que eu vou para o campo e aquilo vai me exigir menos dos meus recursos, vamos reduzir o número de dias em que nós trabalhamos os nossos negócios na cidade. E cada vez a ideia é, vamos nos desvencilhar deles. Vamos colocar metas para conclusão das nossas atividades na cidade. Em Deus, é claro, conforme Deus colocar. Cada um de nós tem os seus negócios, que também, isso no caso, irmão Fábio, eu sei que envolve outras pessoas, envolve empregados. A gente não pode simplesmente fechar o negócio e deixar outras famílias sem o sustento. Tem toda uma questão de responsabilidade. Mas nós temos que saber que é daqui para menos e não investir daqui para mais. Os nossos recursos no campo, nós não comentamos especificamente, mas nós temos visto uma certa facilidade de rendas na faixa de R$1.000, R$1.500 a R$2.000. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm conseguido. Agora, quanto se efetivamente gasta no campo? Os nossos vizinhos vivem com renda familiar aproximada de R$800 por mês. Vizinhos da terra, pessoas que já moram lá. R$1.000 por mês, pessoas com 4 pessoas por família. Então, eu estou dando esses números, cada um tem a sua realidade financeira, isso não importa. Mas para mostrar que não é algo fora, não é algo do outro mundo. Então, as pessoas no sítio são muito econômicas, elas têm muito dinheiro guardado por causa disso. Uma necessidade muito baixa e uma renda, praticamente eles guardam 50% do que eles ganham. Então, isso é interessante. Aí, eu queria deixar então um apelo para os irmãos aqui, encerrando, que esse assunto da renda é um assunto em que Deus se propõe efetivamente a participar. Leiamos o livro Administração Eficaz, também conhecido como Conselho sobre Mordomia. Leiamos o livro Lar Adventista. Está tudo ali. Eu dei apenas alguns exemplos para dar uns horizontes. Busquem, aprofundem nesses itens. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas. I have a thought about how soon to try to get out in the country. Eu tenho um pensamento a compartilhar sobre quão breve eu devo buscar viver no campo. When I was over in Macedonia a few years ago, a family came up after the meeting. Quando eu estive na Macedônia alguns anos atrás, uma família veio depois da reunião que tivemos. And in some of the Eastern European countries, it's especially hard to try to live in the country. E para alguns países da Europa Oriental é especialmente difícil tentar viver no campo. And through a translator, the family said, "Do you think that Jesus is coming very soon?" E através de um tradutor, a família disse: "Você acha que Jesus está voltando muito em breve?" And the reason they were asking that question was because they said, if we move out into the country now, e a pergunta eles estavam fazendo porque eles pensavam, se nós nos mudamos para o campo agora, and our children grow up and Jesus doesn't come right away, e os nossos filhos crescem e Jesus não vem tão rapidamente assim, they will hate it living in the country and they will move back to the city as soon as they're old enough. Eles vão odiar viver no campo e vão voltar para a cidade assim que puderem. And this is a question that people ask, how long will I have to live in the country before Jesus comes? E essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Quanto tempo devo viver para ir para o campo até que Jesus volte, assim, entre o tempo que Jesus vai voltar e agora? And it's like it's something that has to be endured, but we don't really want to do it. Ou seja, é algo que devemos encarar, mas não estamos muito dispostos a isso. And I think the Lord is wanting to help us change our whole outlook about
living in the country. E eu imagino que Deus está tentando mudar toda a nossa mentalidade sobre como viver no campo, sobre viver no campo. Now, if we're planning to move out in the country but maintain a city lifestyle, then it will be very difficult. Se nós estamos planejando mudar para o campo, mas manter um estilo de vida de cidade, isso realmente será muito difícil. But we need to learn to accept more simple things. Mas devemos aprender a aceitar coisas mais simples. And children can learn to enjoy that, actually. E as crianças, os filhos poderão aprender a desfrutar disso também. I do believe Jesus is coming very soon, Eu acredito que Jesus está voltando muito em breve. but our understanding of what to do is not to be based on a number of years or a number of months or a specific time. Mas o nosso entendimento do que devemos fazer não deve estar baseado em um número de anos, meses ou um tempo específico de tempo, um período de tempo. When Noah was given the instruction to build the ark, he was given a specific time. Quando Noé recebeu a instrução de construir a arca, foi-lhe dado um tempo específico. He was given 120 years to build the ark. Foi-lhe dado 120 anos para construir a arca. Now, I carefully calculated how long Noah lived in the ark. E eu calculei cuidadosamente quanto tempo Noé viveu na arca. You know how long? Sabe quanto tempo foi? It was just a little over 1 year. Pouco mais de um ano. That's about 12 months. Coisa de 12 meses. So he spent 10 years building for every 1 month he lived in the ark. Então ele passou 10 anos construindo para cada mês que ele viveu na arca. So that would be the equivalent of if we spent 30 years developing a country place but only spent 3 months there. Seria equivalente a passar 30 anos construindo ou estabelecendo um lugar no campo e passar 3 meses lá. That is 3 months living through a time of crisis. Mas esses 3 meses vivendo através de um período de crise. You see, things are going to happen in the cities that will happen just overnight. E vem que algumas coisas acontecerão nas cidades que serão da noite para o dia. And in the little booklet, Country Living, it says the Lord has been giving us instruction to get out of the cities because of destruction coming in the cities. E nesse pequeno livro, Vida no Campo, também diz que o Senhor está nos instruindo a sair das cidades por causa dos juízos que estão prestes a cair lá. And we are to be like Noah, developing an ark where people can come in a time of crisis that need help. E nós devemos ser como Noé, construindo uma arca para o tempo de crise, para que as pessoas venham e obtenham ajuda. And our children can learn that kind of an outlook. We're developing this so that we can help other people. E os filhos podem aprender essa mentalidade que estamos fazendo isso para poder ajudar outras pessoas. And we can start right away helping those in our neighborhood or community. E podemos começar isso já ajudando aqueles da própria comunidade. And so I want to encourage that we don't think in terms of how long we have before Jesus comes, but rather in terms of let's start as quickly as we can. Então eu quero encorajar a pensar sobre não como quanto tempo eu tenho até que Jesus venha, mas quão rápido eu posso começar. Any step that you can take now to prepare for that kind of a move, don't delay it. Qualquer passo que você possa dar no sentido de se mudar para o campo, não atrase esses passos. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque todo fue tentado, eres limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, eres santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación
es como yo, Él transcende lo que existe y demás que ya se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder oye a todos. No es como yo, la creación toda rodilla dobrará a sus pies. No es como yo, el santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él transcende lo que existe y demás que ya se viste. No hay comparación. No es como yo, el santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él transcende lo que existe y leer más que ya se viste. No hay comparación.